Boa tarde, turma. O assunto da nossa aula de hoje vai ser sobre pontuação. Eu recebi algumas das redações que eu pedi. Mais tarde, no nosso grupo de interação, nós vamos estar conversando sobre isso. E eu percebi que vocês não estão fluentes na questão da pontuação do texto, ok? Hoje nós vamos tratar de 3 sinais de pontuação, bem detalhadamente, ok? De uma forma bem didática, para que vocês comecem a utilizar nos textos de vocês. Hoje nós vamos ver, então, os 2 pontos, o travessão e as aspas, ok? Então, vamos lá, gente, começando com os 2 pontos, que é esse sinalzinho aí que você está vendo, não é? Esses 2 pontinhos aí, todo mundo, todo estudante, todo aluno conhece os 2 pontos, mas nem todos utilizam nas suas redações, ok? Eu quero ver, então, esse sinal a partir de agora nas redações de vocês. Vamos ver, então, gente, para que servem os 2 pontos. A essência dos 2 pontos é anunciar algo no texto, seja a fala de alguém, seja uma citação ou uma lista de itens. Sempre que você for anunciar a fala de um personagem, anunciar algo, você vai utilizar os 2 pontos. É como se você estivesse dando as portas para algo que vai chegar, anunciando algo no seu texto. Essa é a essência dele. Então, quando devemos utilizar os 2 pontos? Você deve se perguntar, né? As situações práticas de escrita que eu vou ter que usar esse sinal. Então, vamos lá. Primeiro, anunciar a fala da personagem. É o que chamamos de discurso direto, ou seja, a fala da personagem é reproduzida da forma como ele a pronunciou. Então, quando você for usar o discurso direto, ou seja, quando você for colocar o personagem para falar, você tem que anunciar a fala desse personagem com os 2 pontos. O exemplo de vermelho aí, primeira frase. Então, o pai do menino disse, os 2 pontos aí anunciando o quê? Anunciando o que o pai do menino vai dizer, não é? E aí, uma vez que você colocou os 2 pontos, tem a resposta aí, tem dizendo o que o pai do menino disse, né? É apenas uma bola de futebol. Então, os 2 pontos aí, eles estão antecedendo a fala da personagem, ok? 2. Anunciar uma enumeração ou lista de itens. Vamos ver no exemplo aqui. A menina foi ao mercado e comprou tudo que sua mãe havia pedido. 2 pontos, frutas, temperos e legumes. Então, os 2 pontos estão anunciando a lista de pedidos da mãe no mercado. 3. Anunciar uma citação. Se você for citar o texto de outra pessoa, não é? Você coloca os 2 pontos antecedendo a citação. Exemplo. Como dizia o poeta Mário Quintana, 2 pontos. A amizade é um amor que nunca morre. Então, os 2 pontos antecederam a citação do autor Mário Quintana. 4. Introduzir uma explicação ou esclarecimento sobre algo mencionado anteriormente. Então, vamos ver no exemplo aqui de vermelho. Ela conquistou tudo o que desejava. 2 pontos, fama e prosperidade. Então, os 2 pontos estão antecedendo uma explicação ou esclarecimento sobre o que ela desejava, não é? Que no caso é fama e prosperidade. Vocês estão entendendo na prática como utilizar os 2 pontos? Perceberam que ele está anunciando algo? Ele anuncia, vamos voltar aqui de novo, ou a fala do personagem no discurso direto, ou uma enumeração ou lista de itens, citações e explicações ou esclarecimentos sobre algo que foi mencionado anteriormente. Então, vamos ver aqui, gente. Ainda tem também essa outra utilidade dos 2 pontos, que é introduzir exemplos, avisos, notas ou informações importantes. Aí está aí no exemplo, aviso importante, 2 pontos, não entre na água. Então, esse sinal ele está anunciando citações, falas de personagens, explicações, esclarecimentos ou avisos. Ok, gente? Você usa depois de exemplo também. Quando você quer dar um exemplo, você escreve exemplo, 2 pontos. Os 2 pontos anunciam o que vai vir. Ok? Travessão. É esse sinal aí, gente. Percebi que muitos dos alunos não estão usando. Eles conhecem o travessão. Quando eles leem o texto, eles veem o sinal lá. Mas na hora de escrever, não colocam, não é?
Travessão é bem simples, gente. O uso do travessão seria qual? Indicar a fala de um personagem. Esse é o principal uso dele, viu, gente? A fala da personagem vem antecedida de travessão. O travessão está dizendo ao leitor que o personagem está falando. Então, se você não coloca o travessão, não vou saber que é uma fala de personagem. Ok? Exemplo aí. Então, a professora disse... Olha os 2 pontos aí anunciando uma fala. E aí a fala da professora vem marcada com o travessão. Silêncio, turma. Então, vocês estão vendo aí que o travessão está indicando que quem está falando é a professora. 2. Nos pensamentos e nas citações diretas. O autor também usa o travessão longo para fazer esclarecimentos que ele mesmo decide introduzir à margem da conversa. Se não for uma citação nem um pensamento direto, mas explicado pelo autor, sobram estes travessões longos. Então, você usa o travessão para indicar o pensamento do autor no meio da fala da personagem, entendeu? Às vezes o travessão está destacando a fala do narrador, o pensamento do narrador, ou algum esclarecimento do narrador na fala. Vamos ver no exemplo aqui. Ele não virá, pensou Maria, sem sua filhinha. Notem que aqui, pensou Maria, é a fala do narrador. Ele está explicando, não é, o que Maria está fazendo. E então a fala do narrador também vem aí, olha, separada pelos travessões. Entendeu? Então vai ter esse outro uso também, essa outra função, ok? Passando para frente, nós vamos ter aqui as aspas. Esse sinalzinho duplo, esses 2 tracinhos aí, ela vem no começo e no final, ok? São as aspas duplas chamadas, né? Então, vamos ver aqui. Quando devo usar aspas? Primeiro, gente, no início e no fim de citações, se é frase que outra pessoa já falou, se você pegou a frase de algum autor ou uma frase que outra pessoa pronunciou, é uma citação. Então, você vai ter que colocar essa citação entre aspas. Exemplo. Como afirmou Descartes? 2 pontos, está anunciando, não é, a fala do Descartes. Penso, logo existo. Então, como a fala não é da pessoa que escreveu, é de outro autor, ele colocou ela aí entre aspas. Está destacado de amarelinho aí, vocês estão vendo, né? E no segundo caso, a mesma coisa. Paulo Coelho disse, 2 pontos anunciando o que ele disse, não é? E aí, como é a fala direta atribuída ao autor, Paulo Coelho, então vai ter que vir entre aspas, é uma citação. Imagine uma nova história para a sua vida e acredite nela. É uma citação do Paulo Coelho. Então, perceberam que esse sinal, essas aspas, eles estão destacando a citação. Eu só sei no texto que isso é uma citação, que é uma frase de outra pessoa, porque está entre aspas. Ok? 2. No início e no fim de transcrições de outros textos. Aí você vê aí a mesma coisa, gente. Olha, se está transcrevendo outro texto, então é fala de outra pessoa, é coisa que outra pessoa escreveu, não é? Então vamos lá. Exemplo. Agora eu quero contar as histórias da beira do cais da Bahia. Aí aparece entre parênteses aí o autor da frase, dessa transcrição, não é? Que é o Jorge Amado, no livro Mar Morto, de 1936. Segundo exemplo, lá embaixo. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Mais uma citação e aparece entre parênteses aí o autor, não é? Luiz de Camões, no livro Rimas, de 1953. Edição de 1953, né? Então vamos ver aqui outro exemplo de quando devo usar aspas. 3. No início e no fim de palavras e expressões que não se enquadram na norma padrão e culta do português, como estrangeirismos, neologismos, arcaísmos, gírias e expressões populares. Então, quando você quer usar, por exemplo, uma gíria no texto, um arcaísmo, uma palavra que seja usada, escrita de uma forma diferente daquela que está no dicionário, daquela que é a culta, não é? Que é a norma dita padrão, então você usa aspas também. Vamos entender aqui no exemplo, olha, quando ele diz: meu filho é um verdadeiro cybernauta, vive na internet. A palavra cybernauta é um neologismo, é uma palavra nova que ele criou.
Segunda frase, os alunos já receberam o feedback das apresentações. A palavra feedback é um estrangeirismo, é uma palavra da língua inglesa, não é? Então ele foi destacado. Notem que as aspas elas têm essa função de destacar a palavra, destacar o termo, ou destacar uma citação, destacar uma transcrição de outro livro. 4. No início e no fim de palavras e expressões que se pretendem destacar, conferindo-lhes ironia ou ênfase. Então, palavras que são usadas de forma irônica, ou quando você quer enfatizar uma palavra, você pode usar as aspas também. No final das contas, ela está destacando também, né? Para indicar ironia ou ênfase. No primeiro exemplo aqui de vermelho, a gente vê um caso de ironia, né? Quando ele diz, que belo trabalho. A palavra belo está entre aspas, então ela está sendo usada com ironia. Você conseguiu estragar tudo que já estava feito. Então aí a palavra belo vem entre aspas por quê? Para destacar a ironia da palavra. A palavra foi usada de forma irônica. Ela não está sendo usada no sentido real de belo. Na verdade, ela quer dizer o contrário, né? Que ele fez um péssimo trabalho. Segundo exemplo aqui de vermelho, o filho levou um não redondo do pai. Esse não está entre aspas porque ele quis enfatizar, ok? Quis dar ênfase à palavra, para dizer que foi aquele não é bem forte, bem enfático. E 5, no início e no fim de nomes de obras literárias ou artísticas, como títulos de livros, de obras de arte, de filmes, de músicas. Nestes casos, as aspas podem ser substituídas por uma escrita em itálico, levemente inclinada para a direita. Itálico, gente, é aquela letrinha que vem torta, não é? Que vem meio assim inclinada para a direita mesmo. Então vamos ver no exemplo aí. Estamos lendo e estudando Capitães de Areia nas aulas de português. Capitães de Areia é o nome do livro. Então por isso que está entre aspas, é o título da obra. Segundo exemplo, ver ao vivo Guernica de Picasso foi sensacional. A palavra Guernica é o título da obra. Por isso que ela está em destaque aí entre aspas, ok? Então comecem a tentar utilizar esses sinais de pontuação no dia a dia de vocês, ok? E aqui é o fim da aula, espero que tenha esclarecido, tenha ajudado e vou mandar a atividade em PDF para vocês responderem. Boa tarde, um abraço a todos.